Você desperta ao som de metal raspando na pedra. A luz da manhã, que entra pela janela estreita, revela seu pai em pé sobre uma pedra úmida, afiando sua adaga com golpes ritmados e precisos. Sua mãe está encurvada num canto, seus dedos se movendo rapidamente pelo terço, sussurrando orações que mal consegue ouvir. O ar está impregnado com o gosto de fumaça e medo, carregado com o peso de palavras não ditas. Hoje é o dia do seu casamento. Você tem apenas 12 anos. O vestido de seda que sua mãe costurou está pendurado em um gancho de madeira, como um sudário. Seu tecido azul profundo, tingido com um índigo precioso que custou à sua família 3 meses de provisões, simboliza tudo que você está prestes a perder. Sua infância, seu nome, seu corpo, sua escolha. Em poucas horas, você será levada ao altar, não como uma noiva, mas como um objeto, um contrato vivo selado com carne e sangue, unindo duas famílias em um acordo que nada tem a ver com amor e tudo a ver com sobrevivência. Este não é o casamento que você conhece dos contos de fadas ou das histórias românticas modernas. Este é o casamento como existiu durante a maior parte da história da humanidade. Uma transação brutal, onde as mulheres eram moedas, as crianças eram peças políticas, e a morte muitas vezes era a única saída de uma união que começava com violência e terminava na sepultura. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e dor, se você se interessa por aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E não se esqueça de comentar abaixo para me contar de onde você está ouvindo. É incrível que possamos explorar essas narrativas antigas juntos, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. O contrato de casamento se espalha sobre a mesa de madeira, como um atestado de morte, seu texto em latim iluminado pela luz de velas. Sir Geoffrey de Montfort, 43 anos, recentemente viúvo, proprietário de 3 propriedades e 200 servos, busca noiva. Disponível. Lady Matilda, 11 anos, filha de Sir William de Clare, com um dote de 50 marcos de prata, linhagem traçada até o rei Eduardo. As negociações duraram 3 dias. Não porque os termos fossem complicados, mas porque seu pai queria extrair cada possível vantagem de sua venda. Afinal, você era seu ativo mais valioso, jovem o suficiente para ser moldada, fértil o suficiente para gerar herdeiros e nobre o suficiente para elevar o status da família. O fato de você nunca ter conhecido seu futuro marido era irrelevante. O fato de você ainda brincar com bonecas de madeira era inconveniente, mas não desqualificante. O casamento medieval era fundamentalmente diferente do que reconhecemos hoje. Não era uma união de iguais escolhendo um ao outro, mas um arranjo legal e econômico entre famílias, frequentemente negociado quando a noiva ainda era um bebê. A Igreja Católica, que mais tarde romantizaria o casamento como um vínculo sagrado, passou a maior parte do período medieval tratando-o como um mal necessário, um compromisso com a fraqueza humana que impedia o pecado maior da fornicação. A idade média para o casamento de meninas nobres durante o Alto Medieval variava entre 12 e 14 anos. Para as camponesas, era um pouco mais alta, em torno de 16 a 18, não por qualquer respeito especial pela infância, mas porque famílias pobres precisavam do trabalho de suas filhas por mais tempo e não podiam arcar com dotes elaborados. Mas, independentemente da classe social, a realidade fundamental permanecia. O casamento era algo que acontecia com as mulheres, não algo que elas escolhiam. As mãos delicadas da sua mãe tremem enquanto ela abotoa os botões de madeira do seu vestido de noiva. Cada um deles exibe o brasão da sua família, retratando um cisne perfurado por uma flecha,
uma imagem sombriamente adequada. Há 16 anos, ela é casada com seu pai, tendo se unido a ele aos 13 anos, em um encontro que se deu no próprio dia do matrimônio. Deles nasceram 9 filhos, mas apenas 5 sobreviveram à infância. Ela nunca mencionou o amor, mas falava sempre de dever, obediência e da arte de navegar os humores do marido. Lembre-se, ela sussurra, sua respiração quente acariciando sua orelha. Uma esposa deve ser como a água, moldando-se ao recipiente que a contém. Resistência só traz sofrimento. A cerimônia de casamento, por sua vez, se transforma em um espetáculo público, desenhado para tornar a união irreversível. Diferente dos casamentos contemporâneos, as uniões medievais não eram essencialmente religiosas. O papel da igreja era mínimo, muitas vezes se limitando a um sacerdote que dava uma bênção na entrada do templo antes que os assuntos verdadeiros começassem. A cerimônia era um ato de testemunho, um reconhecimento da comunidade de que uma transferência legal acontecera. Você é conduzida pelas ruas da aldeia como um cordeiro prestes a ser sacrificado. Todos estão reunidos, não para celebrar, mas para testemunhar. Em um mundo sem registros escritos, a cerimônia pública se tornava a memória coletiva da maioria. Aqueles aldeões se lembrariam desse dia e seriam testemunhas caso alguém questionasse a legitimidade da sua união ou os direitos de herança dos seus futuros filhos. O padre, Pai Benedito, está na porta da igreja, com o semblante rígido como pedra. Ele presenciou centenas dessas cerimônias. Assistiu a inúmeras meninas sendo levadas ao altar como ovelhas para o abate. Suas palavras em latim fluem sobre você como água, sílabas sem sentido que selam seu destino. Aceitarás este homem como teu esposo, para ter e segurar, para o melhor e para o pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Você não é questionada sobre sua permissão. O consentimento era um conceito que não se aplicava a crianças. Aos 12 anos, você é considerada legalmente uma criança, independentemente da sua capacidade de gerar filhos. Seu pai consente em seu nome, assim como fez em todas as decisões importantes da sua vida. Quando finalmente consegue sussurrar, "Eu quero", sua voz mal se ouve acima do vento. Sir Geoffrey avança para reivindicar seu prêmio. Ele é um estranho para você, mas não para seus pesadelos. Ouviu sussurros sobre sua primeira esposa, como ela faleceu ao dar à luz aos 15 anos, como frequentemente apresentava hematomas nos braços e no rosto, e como se tornara magra e silenciosa nos meses que antecederam sua morte. Ele a observa agora com a mesma mirada que um fazendeiro teria ao inspecionar um novo cavalo, avaliando sua saúde, potencial de reprodução e provável longevidade. O anel que ele coloca em seu dedo não é de ouro, mas de ferro, pesado além do que sua pequena mão consegue suportar confortavelmente. A escolha do ferro foi intencional, mais barato que o ouro, mais simbolicamente carregado. O ferro é duro, inflexível e eterno, assim como os laços matrimoniais. Não foi feito para ser quebrado. Após a cerimônia, o banquete surge, uma celebração grotesca da sua perda de liberdade. O grande salão da mansão do seu pai brilha com folhagens de inverno e tochas fumegantes. Longas mesas se curvam sob a abundância de carne assada, pão branco e cerveja. Os convidados, todos adultos e cúmplices do que ocorre, levantam seus copos em brindes à fertilidade, à continuidade das linhagens e à prosperidade da união. Você se acomoda ao lado do seu recém-marido, seus pés mal alcançando o chão da cadeira alta. Ele faz algumas perguntas sobre sua infância, sua saúde e os cursos que você tem feito, mas suas respostas são curtas, quase silenciosas, enquanto o medo a consome. O prato à sua frente esfria,
enquanto seu estômago se retorce de ansiedade. A verdadeira diversão começa quando a noite se aprofunda. Um trovador nômade entoa canções de amor cortês, narrando histórias incríveis de cavaleiros e damas repletas de paixão e devoção. A ironia não escapa a você. Esses contos românticos distantes da realidade do casamento medieval são meras fantasias, uma fuga literária para uma sociedade onde o amor verdadeiro parecia quase impossível dentro do matrimônio. O amor cortês, como era vivenciado naquele tempo, era intrinsecamente extraconjugal. Os trovadores do sul da França, que deram vida a muitos desses ideais românticos, cantavam sobre amores proibidos entre cavaleiros e as esposas de outros homens. O amor era ardente precisamente porque não era consumado. A Igreja desaprovava essas ideias, mas elas persistiram, oferecendo uma saída emocional em um mundo onde o casamento era puramente uma transação. O culto ao amor cortês desvelou uma verdade sombria sobre o matrimônio medieval. Era tão carente de conexão emocional que as pessoas tiveram que criar um conceito separado para descrever o que hoje chamamos de amor romântico. O casamento se resumia a dever, propriedade e procriação. O amor, se existente, acontecia fora do casamento, em segredo, desafiando as normas sociais. À medida que a noite avança, os convidados se tornam mais alegres e barulhentos. As conversas ficam mais escandalosas, repletas de piadas sobre a noite de núpcias, sobre quebrar jovens esposas e a urgência da consumação. Você mal entende metade do que dizem, mas os sorrisos e as risadas estrondosas tornam o significado claro o suficiente. Sua mãe se aproxima, seu semblante pálido, mas resoluto. Venha, ela murmura. É hora. A cerimônia do leito talvez seja o aspecto mais aterrador do casamento medieval. Um ritual público que transforma a violência em celebração. Todos os presentes seguem a noiva e o noivo até o quarto, oferecendo conselhos, fazendo brincadeiras de mau gosto e garantindo que o casamento seja consumado imediatamente. A virgindade da noiva não apenas se presume, mas é publicamente verificada. Os lençóis manchados de sangue são exibidos como prova de sua pureza e da posse consumada de seu marido. Você é conduzida pelas estreitas escadas de pedra até o quarto preparado para este momento. O ambiente é pequeno e frio, iluminado por uma única vela que projeta sombras dançantes nas paredes de pedra. A cama, uma imponente estrutura de madeira, é coberta com um colchão de palha e lençóis de linho áspero. Parece mais um lugar de execução do que um leito nupcial. As mulheres do grupo de casamento removem seu vestido com uma eficiência quase mecânica, suas mãos impessoais trabalhando rapidamente. Seu vestido de noiva é cuidadosamente dobrado e guardado, uma herança de família, uma lembrança deste dia. O vestido de baixo, leve e transparente, não oferece proteção contra o ar gélido ou os olhares curiosos da multidão. Sir Geoffrey entra com os homens já parcialmente despidos. Ele está embriagado, o que pode ser um alívio, pois homens bêbados costumam adormecer antes de completarem sua tarefa. No entanto, esta noite, ele parece alerta, focado, decidido a reivindicar o que comprou. O padre realiza uma bênção sobre a cama de casamento, borrifando água benta nos lençóis enquanto recita orações pela fertilidade. A multidão se aproxima, oferecendo conselhos, palavras de encorajamento e risadas. Alguns homens fazem gestos provocativos, simulando o que está prestes a ocorrer. As mulheres, por sua vez, assentem com a cabeça, como se o temor delas fosse algo completamente normal e esperado. Essa violação pública da privacidade não era considerada cruel ou estranha. Ao contrário, era vista como essencial para garantir que o casamento fosse legalmente válido. Um matrimônio que não fosse consumado
não era considerado um verdadeiro casamento. Ele poderia ser anulado, os contratos desfeitos e a aliança política rompida. As testemunhas estavam presentes para evitar qualquer alegação futura de não consumação, assegurando que tudo seguisse como combinado. Finalmente, a multidão começa a se dispersar, mas não sem antes que as mulheres casadas ofereçam seus últimos conselhos. Submeta-se totalmente, não faça barulho. Lembre-se de seu dever de gerar herdeiros. Sua mãe beija sua testa e sussurra uma oração em seu ouvido, suas lágrimas escorrendo pelo rosto como gotas de chuva. A porta se fecha com um som que remete a um sepulcro. Você se vê sozinha com seu marido, esse estranho que agora a possui de uma forma que vai muito além do que ele possui suas terras ou seus animais. Você é propriedade dele como o gado, à sua disposição. A lei não protege as esposas. A Igreja ensina que o corpo de uma mulher pertence ao marido, que ela não tem o direito de recusar suas investidas, e que seu propósito é dar à luz seus filhos, independentemente do impacto em sua saúde ou felicidade. A concepção medieval de casamento era fundamentada na autoridade absoluta do homem. O marido era o chefe do lar, o decisor final de todas as questões e o proprietário de todos os bens, incluindo o corpo da esposa. Os votos matrimoniais refletiam essa dinâmica. Enquanto o marido prometia amar e valorizar sua esposa, ela se comprometia a amá-lo, valorizá-lo e obedecê-lo. A palavra obedecer não era uma mera formalidade, era uma exigência legal respaldada tanto pela legislação civil quanto pela religiosa. O que ocorria naquela câmara não era um ato de amor, mas sim uma conquista. Manuais de casamento medievais, escritos por homens e para homens, ofereciam orientações sobre como domar uma jovem esposa, como superar sua resistência natural e afirmar a dominância desde o início. O conceito de estupro conjugal não existia, pois o estupro era visto como um crime contra a propriedade, e um marido não poderia roubar o que já lhe pertencia. A manhã seguinte não traz alívio, mas a continuidade de sua nova realidade. Você acorda e encontra sangue nos lençóis, a prova da consumação bem-sucedida que será exibida a todos. Seu corpo dói de maneiras que você nunca imaginou. Você se move com a cautela de uma mulher idosa, cada passo um lembrete do que foi perdido. Assim, Jeffrey já está vestido e se preparando para ir às suas propriedades. Ele fala rapidamente com você, delineando suas obrigações como esposa. Você gerenciará a casa, supervisionará os empregados, receberá convidados e dará à luz seus filhos. Você não sairá do manor sem sua permissão, não conversará com outros homens sem sua supervisão e não recusará suas investidas. Não importa quão cansada, doente ou assustada você esteja. A realidade do casamento medieval era que as esposas não tinham uma existência independente. Elas não podiam possuir bens, fazer contratos, processar ou até mesmo redigir testamentos sem a anuência do marido. A doutrina legal do Quicher significava que uma mulher casada estava completamente coberta pela identidade legal de seu marido. Ela deixou de ser uma entidade única e se transformou em um mero reflexo da vontade de seu esposo. Sua nova residência é uma fortaleza, tanto no sentido literal quanto simbólico. A casa do Sir Geoffrey ergue-se sobre uma colina, dominando a vista da vila. Suas paredes de pedra são robustas e intransponíveis. As portas não possuem fechaduras internas, pois estas são projetadas para manter os intrusos do lado de fora, e não você dentro. Contudo, a prisão é real, uma prisão imposta pela lei, pelos costumes e pela certeza de que não há escapatória. Os criados a observam com um misto de pena e cansaço. Eles já testemunharam inúmeras esposas entrarem e saírem, sempre presenciando o ciclo de esperança e desespero que marca a vida das mulheres casadas.
Os mais experientes recordam da primeira esposa do Sir Geoffrey, que chegou jovem e cheia de expectativas, mas que lentamente se apagou em silêncio e sombras, encontrando um fim trágico durante o parto, enquanto seu marido se divertia embaixo, no salão, com uma caneca de cerveja na mão. Seus dias passam em um compasso de submissão e resistência. Você acorda antes do sol surgir para rezar, dedica as manhãs a supervisionar as tarefas da casa, passa as tardes costurando ou fiando, e se recolhe à cama de seu marido à noite. Não há espaço para privacidade, não há solidão, nem um instante em que você possa se sentir como a dona de si mesma. Até suas orações são vigiadas. O capelão informa seu marido sobre seu estado espiritual, que tem o poder de corrigir qualquer desvio na devoção esperada. A primeira gravidez chega rapidamente, como era esperado e desejado. Na medicina medieval, o conhecimento sobre a concepção era rudimentar, limitando-se à observação de que mulheres jovens levadas para a cama logo apresentavam sinais de gravidez. Não havia noções de planejamento familiar, nem compreensão do ciclo feminino, muito menos reconhecimento do risco que uma gravidez constante poderia representar para a saúde da mulher. Você tinha apenas 14 anos quando seu primeiro filho nasceu, e a experiência quase lhe custou a vida. O parto naquela época era aterrador e levou à morte de inúmeras mulheres. Sem noções de higiene, anestesia ou intervenções cirúrgicas, o nascimento se tornava uma luta brutal entre a vida e a morte. As taxas de mortalidade durante o parto eram alarmantes, com estimativas indicando que entre 10 e 20% das mulheres medievais faleciam devido a complicações relacionadas à gravidez. A parteira que a assistiu era uma mulher idosa chamada Agnes, cujas mãos estavam manchadas com o sangue de 1000 partos. Ela dominava seu ofício, embora seu conhecimento fosse limitado a remédios caseiros e superstições. Colocava um pedaço de jaspe em sua barriga para aliviar a dor, pendurava um amuleto de garras de águia em seu pescoço para apressar o parto e murmurava preces a Santa Margarida, a padroeira das parturientes. O trabalho de parto começava ao amanhecer e se estendia pela noite. Você gritava até que a voz se esgotasse, continuando a gritar em silêncio, com a boca aberta, mas sem som. A dor era insuportável, uma onda contínua de agonia que parecia querer despedaçá-la. Agnes a forçava a beber ervas amargas que provocavam vômitos, seguidas de mais ervas para conter o enjoo. Seu marido andava inquieto pelo salão abaixo, preocupado não com seu sofrimento, mas com o destino do herdeiro que esperava. Quando o bebê finalmente chega, é uma menina. A decepção no ar é palpável. Uma filha pode ter algum valor, talvez um dia sendo casada para fortalecer uma aliança política, mas definitivamente não é o filho que todo marido medieval anseia. A reação do Sir Geoffrey é de uma fúria fria. Ele não pega a criança nos braços, não pergunta sobre sua saúde, nem questiona seu estado. Ele sai da sala já com a mente voltada para a próxima gravidez, torcendo para que desta vez seja um herdeiro do sexo masculino. Você escolhe o nome Eleanor para a criança, em homenagem à sua avó, ciente de que ele pode ser alterado se seu marido não aprovar. Na era medieval, os pais detinham total autoridade sobre os nomes, a educação e o futuro dos filhos. O laço entre mãe e filho, embora imensamente forte, carecia de reconhecimento legal. As crianças pertenciam aos pais, assim como as esposas pertenciam a seus maridos. A recuperação após o parto é longa e repleta de dor. Seu corpo, já pequeno e frágil, foi severamente afetado pelo trauma do nascimento. Você é acometida por uma febre que persiste por semanas, deixando-a fraca e delirante. Agnes, sempre atenta, a trata com ervas e encantamentos, mas a medicina da época
carece de uma verdadeira compreensão sobre infecções e a importância do descanso na cura. Seu marido, por sua vez, não demonstra paciência diante de sua fraqueza. Apenas 2 meses após o nascimento de Eleanor, ele já exige seus direitos conjugais novamente. Você tenta explicar que ainda não está pronta, que seu corpo precisa de tempo para se recuperar, mas essas preocupações não têm relevância no casamento medieval. O corpo de uma esposa pertence ao marido, e ele se sente no direito de usá-lo, independentemente da saúde ou do conforto dela. E assim, o ciclo recomeça. Outra gravidez, outro parto difícil, outra filha, e mais uma a seguir. Quando você completa 18 anos, já deu à luz 4 filhos, dos quais 2 faleceram na infância. Seu corpo está desgastado, envelhecido precocemente, marcado pelas incessantes demandas da gestação e do parto. Ao se olhar no espelho de metal polido, você enxerga o rosto da sua mãe, com os mesmos olhos fundos, a mesma expressão de resignação, a mesma postura abatida. As mulheres da Idade Média viviam sua vida adulta em constantes estados de gravidez, parto ou recuperação. A mulher medieval média que alcançava a idade adulta costumava ter de 6 a 8 filhos, e cerca da metade deles não sobreviveria até os 5 anos. O peso emocional de perder um filho após o outro era imenso. Entretanto, não havia espaço para o luto antes que a próxima gravidez se iniciasse. A Igreja ensinava que esse sofrimento era a vontade divina, uma punição pelo pecado original de Eva. As mulheres eram instruídas a aceitar a dor e o parto como seu destino natural, com paciência e humildade. A ideia de que poderiam controlar sua própria fertilidade, espaçar gestações ou recusar avanços indesejados era não apenas proibida, mas impensável. O que você tem com seu marido, se é que se pode chamar de relacionamento, é uma dinâmica de poder e submissão. Ele se dirige a você apenas para dar ordens ou expressar descontentamento. Você só fala com ele quando é abordada diretamente, sempre com a maior deferência possível. Não há conversa, não existem interesses em comum e a conexão emocional é inexistente. Você é vista como propriedade dele, útil para gerar herdeiros e gerir o lar, mas não como uma pessoa cujos pensamentos ou sentimentos sejam relevantes. O isolamento é talvez a parte mais dolorosa. Apesar de estar rodeada de pessoas, não possui verdadeiros amigos, nenhum confidente, ninguém que compreenda sua realidade. As outras mulheres da casa são serviçais, e a diferença social entre vocês torna impossível uma amizade genuína. As nobres próximas são potenciais rivais ou inimigas políticas. Suas relações dependem das alianças de seus maridos. Você está sozinha de uma forma que é ao mesmo tempo total e inescapável. Seus filhos proporcionam algum consolo, mas mesmo esse laço é limitado pelas normas da época. É esperado que você seja carinhosa, mas sem ser permissiva, protetora, mas sem excessos. As crianças pertencem ao pai, que tomará todas as decisões sobre sua educação. Seu papel é cuidar delas durante a infância e os primeiros anos de vida. Porém, ao atingirem a idade da razão, por volta dos 7 anos, elas serão enviadas para outras casas, onde receberão educação e treinamento. O sistema legal não oferece amparo às esposas que enfrentam abusos. Na era medieval, a lei permitia que o marido corrigisse fisicamente a esposa, desde que a punição não fosse considerada excessiva. Essa definição de excesso ficava à mercê da interpretação masculina, e os limites eram amplos. Um marido poderia agredir a esposa com um bastão, contanto que não fosse mais grosso que o polegar. Ele poderia trancá-la, restringir sua alimentação ou humilhá-la em público, tudo em nome de manter a ordem no lar. A violência do seu marido não é constante,
mas sempre se apresenta como uma sombra ameaçadora. Ele se torna agressivo quando você o desagrada, quando o jantar atrasa, quando não engravida rapidamente após cada parto, ou quando demonstra muito afeto por seus filhos. Os servos fingem não perceber os hematomas, a forma como você se encolhe ao ver a mão dele levantada. Você se movimenta com cautela ao redor dele, como um animal ferido. A igreja, que poderia oferecer algum alívio, acaba por trazer mais opressão. Você é obrigada a confessar seus pecados periodicamente, mas o padre parece mais interessado nas suas falhas como esposa do que no seu sofrimento pessoal. Você tem sido obediente? Se submeteu às exigências do seu marido? Manteve seus pensamentos puros e sua postura modesta? Sua dor não é vista como um pecado a ser perdoado, mas como um teste a ser suportado. O cristianismo medieval ensinava que as mulheres eram, por essência, fracas, pecadoras e perigosas. Elas eram consideradas filhas de Eva, carregando a culpa pela queda da humanidade. O único caminho para a salvação era a submissão à autoridade masculina e a paciência diante do sofrimento. A ideia de mulheres como indivíduos com direitos, necessidades e desejos era estranha à mentalidade religiosa da época. Os anos passam em uma sequência rápida de gravidez, parto e perda. Você dá à luz 9 filhos, dos quais apenas 5 sobrevivem até a vida adulta. Cada parto se torna mais desafiador que o anterior, e a recuperação cada vez mais longa e difícil. Seu corpo, que antes era pequeno e delicado, transforma-se em um corpo magro e desgastado. Você perde dentes, desenvolve dores crônicas e enfrenta o que hoje reconheceríamos como uma depressão severa. Aos 25 anos, você já é vista como uma mulher idosa. Seu cabelo agora é grisalho, seu rosto, marcado pela preocupação e dor, e você se move com a cautela de alguém cujo corpo foi levado além de seus limites. Você sobreviveu a 15 anos de casamento, mas sobreviver não é o mesmo que viver. Sua existência é marcada por uma vigilância constante, sempre atenta ao humor do seu marido, pronta para servir, se submeter ou suportar. No contexto econômico do casamento medieval, as esposas eram investimentos caros que precisavam gerar retorno. O dote que seu pai pagou por você foi significativo, mas era apenas o começo. Seu marido também é responsável por sua manutenção, roupas, cuidados médicos e até mesmo seu sepultamento. Se você não conseguir gerar herdeiros homens sobreviventes, isso representará uma perda financeira considerável. Essa pressão econômica adiciona um estresse extra a casamentos que já são desafiadores. Mulheres que não conseguiam engravidar, que apenas davam à luz filhas, ou que enfrentavam abortos espontâneos repetidos, eram frequentemente vistas como responsáveis pelas dificuldades financeiras de seus maridos. A solução para muitos era buscar a anulação do casamento e tentar novamente com uma parceira mais jovem, na esperança de que ela fosse mais fértil. Embora a anulação fosse teoricamente uma opção no casamento medieval, na prática, ela se mostrava cara, complexa e profundamente injusta para as mulheres. Os motivos mais frequentes para a anulação incluíam consanguinidade, parentesco próximo, impotência ou a falta de consumação do casamento. Para comprovar tais alegações, eram necessários testemunhos de várias pessoas e, muitas vezes, exames físicos invasivos. As mulheres que procuravam a anulação eram frequentemente acusadas de adultério, feitiçaria ou outros crimes que poderiam resultar em severas punições. Seu marido nunca busca a anulação, talvez porque você tenha dado a ele filhos suficientes para satisfazê-lo, ou talvez porque o custo e o escândalo não compensem os possíveis benefícios, mas a verdade é que você vive com o temor constante de que ele possa mudar de ideia.
O receio de ser descartada como um objeto desgastado e substituída por alguém mais jovem e fértil a persegue. O medo do abandono é apenas igualado ao medo da morte. As mulheres na Idade Média enfrentavam a mortalidade a cada instante, seja durante o parto, por doenças, por violência ou pelo desgaste de uma vida sem nutrição adequada e cuidados médicos. A expectativa de vida das mulheres era significativamente inferior à dos homens, em grande parte devido aos riscos associados a partos repetidos. Você já assistiu aos funerais de inúmeras mulheres da sua idade, ou até mais jovens, todas vítimas de complicações relacionadas à gravidez e ao parto. Cada funeral é um lembrete sombrio de sua própria mortalidade, um vislumbre do destino que pode estar à sua espera. Você reza por uma morte rápida, pela libertação desse ciclo interminável de dor e submissão, mas também teme deixar seus filhos sem uma mãe em um mundo que demonstra pouca compaixão pelos vulneráveis. O impacto psicológico do casamento na Idade Média foi devastador de maneiras que são difíceis de imaginar plenamente. As pessoas de hoje, mesmo aquelas que sofreram abusos, não conseguem compreender a total impotência das esposas medievais. Não havia divórcio, proteção legal, serviços sociais ou uma forma de escapar. Mulheres que tentavam fugir de seus maridos eram caçadas e frequentemente devolvidas, muitas vezes enfrentando severas punições. O suicídio, por sua vez, era considerado um pecado mortal, condenando a alma à eterna damnatio. O resultado foi uma espécie de impotência aprendida que se infiltrou em todos os aspectos da vida das mulheres. Elas aprenderam a reprimir seus próprios desejos, opiniões e até mesmo seus instintos de sobrevivência em prol da completa submissão à autoridade masculina. Desde a infância, foram ensinadas a considerar seu sofrimento como algo normal, até virtuoso, e a encontrar sua única satisfação em servir aos outros. Suas próprias filhas representam tanto esperança quanto desespero. Você as ama intensamente, mas também conhece o destino que as aguarda. Eleanor, com apenas 11 anos, já está sendo considerada para o casamento. As negociações já começaram. O dote está sendo preparado, e em breve ela irá vivenciar o mesmo terror e a mesma violação que marcaram o seu próprio dia de casamento. Você deseja protegê-la, alertá-la, de alguma forma prepará-la para o que está por vir. Mas sabe que uma preparação desse tipo pode ser vista como uma rebelião contra a vontade divina. A continuidade desse ciclo é talvez o aspecto mais cruel do casamento medieval. Cada geração de mulheres cria filhas que irão sofrer o mesmo destino, suportar o mesmo abuso e enfrentar as mesmas mortes. Não houve avanços, não houve melhorias, e as esperanças de que as futuras gerações pudessem ter um destino diferente eram praticamente inexistentes. O sistema estava desenhado para se perpetuar, mantendo as mulheres sem poder e garantindo que os homens continuassem dominando. O matrimônio na Idade Média não era apenas uma tragédia individual, mas uma estrutura social que moldava civilizações inteiras. A opressão feminina não era um mero subproduto da sociedade medieval, mas sim um princípio fundamental que influenciava tudo, desde a política até a religião e a economia. O trabalho não remunerado das mulheres, seja na administração do lar, na criação dos filhos ou na produção têxtil, era vital para a economia medieval, mas permanecia invisível e desvalorizado, visto como algo natural e inevitável. O arcabouço legal que sustentava o casamento medieval era complexo e abrangente. As normas do direito canônico, do direito civil e os costumes locais reforçavam os mesmos princípios. Os homens detinham o poder, enquanto as mulheres eram relegadas a obrigações,
e a família se organizava em torno da procriação de herdeiros legítimos. Essas leis não eram apenas ignoradas ou mal aplicadas, eram ativamente defendidas por tribunais, igrejas e comunidades que consideravam a subjugação das mulheres uma necessidade para a estabilidade social. A ideologia que justificava o casamento medieval baseava-se em ensinamentos religiosos, na filosofia clássica e na sabedoria popular, todos convergindo para a mesma conclusão: as mulheres eram naturalmente inferiores aos homens e precisavam ser controladas, tanto para o seu próprio bem quanto para o bem da sociedade. Essa realidade não era percebida como opressão, mas sim como uma ordem natural, divina e cientificamente comprovada. Imagine que seu marido falece quando você tem apenas 32 anos, vítima de um acidente de caça, deixando você viúva com 5 filhos. A notícia deveria trazer alívio, mas ao contrário, gera pânico. As viúvas medievais viviam uma vida cheia de incertezas, legalmente desprotegidas e economicamente dependentes. Você não tem direito à herança do seu marido. A propriedade vai para os herdeiros masculinos dele ou reverte ao seu senhor feudal. Você pode permanecer na casa apenas enquanto isso servir aos interesses do novo proprietário. O luto é breve. Poucas semanas após o funeral de Sir Geoffrey, você já é abordada por homens que a veem como uma possível esposa. Uma viúva com filhos e sem meios próprios ainda é considerada uma mercadoria valiosa, especialmente se já comprovou sua fertilidade. A ideia de um novo casamento lhe causa terror, mas você não tem opções. Uma mulher sozinha na sociedade medieval se torna alvo fácil para qualquer um que possua poder e esteja disposto a abusar dele. As negociações para seu segundo casamento são conduzidas pelo irmão do seu falecido marido, que herdou a propriedade e deseja que você deixe o lugar o mais rápido possível. Agora você é mais velha, marcada por anos de partos e abusos, mas ainda jovem o suficiente para gerar mais filhos. O dote é menor desta vez. Você não é mais virgem e não representa mais um investimento promissor, mas ainda existem homens dispostos a comprar seus serviços. Sir Richard de Eyre, mais velho que seu primeiro marido, é um viúvo com filhos crescidos que precisa de uma esposa para cuidar da casa e aquecer sua cama. O contrato de casamento é negociado rapidamente, sem grandes celebrações ou cerimônias. É uma transação comercial e não um momento romântico. Você se casa em uma cerimônia simples, com poucas testemunhas, e logo é levada para mais uma fortaleza de pedra, que se tornará sua nova prisão. O segundo casamento, se possível, é ainda mais opressivo que o primeiro. Sir Richard é cruel de maneiras que Sir Geoffrey nunca foi, extraindo prazer da sua submissão e dor. Ele te agride frequentemente, não por raiva, mas como uma forma de entretenimento. Ele te força a realizar atos sexuais que te deixam humilhada e degradada. Ele se diverte ao te lembrar da sua impotência, da sua dependência e da total falta de alternativas. Os efeitos psicológicos do abuso prolongado se acumulam. Você começa a apresentar o que hoje reconhecemos como sintomas de trauma severo: hipervigilância, anestesia emocional e desconexão do seu próprio corpo. Você aprende a sobreviver se apagando, tornando-se um recipiente vazio que a sociedade medieval exigia das mulheres. Seus filhos do primeiro casamento estão dispersos, acolhidos em diferentes lares, e você só pode vê-los raramente, com a permissão do novo marido. A dor da separação é quase insuportável, mas você se torna mestre em esconder seu luto, assim como aprendeu a ocultar todas as suas emoções. A fraqueza é um perigo em um mundo onde o poder é tudo. Quando você completa 35 anos, tem sua sexta gravidez, já considerada avançada para os padrões da época. Seu corpo, desgastado por anos de abuso e negligência,
luta para sustentar a criança. Você sofre com náuseas constantes, dores intensas e o que hoje reconhecemos como complicações ligadas à desnutrição e ao estresse. O parto é aterrador. 3 dias de trabalho de parto quase te custam a vida, devido à perda de sangue e ao cansaço extremo. O bebê, um menino, nasce fraco e doente e falece poucas horas depois, mas não antes de ser batizado para garantir sua salvação. Você se sente vazia, quebrada e de luto, não apenas por essa criança, mas por todas as perdas que suportou. A reação do seu marido diante da perda é de raiva. Ele te culpa pela morte do filho, pela sua incapacidade de gerar um herdeiro saudável, pela sua fraqueza e pela falha em cumprir seu propósito. A surra que você leva é a mais brutal até então, causando costelas quebradas e ferimentos internos que nunca cicatrizarão completamente. A recuperação é lenta e insatisfatória, e você desenvolve uma dor crônica que transforma cada movimento em sofrimento. Seus ciclos menstruais se tornam irregulares e depois param de vez, uma forma do seu corpo se proteger de novas gravidezes. Mas essa cessação não traz liberdade, apenas novas formas de abuso. Uma esposa estéril se torna inútil, um fardo, um lembrete de um investimento fracassado. Os últimos anos da sua vida são marcados por um crescente isolamento e desespero. Seu marido traz uma jovem amante para casa, fazendo dela um lembrete constante da sua inadequação. Você é rebaixada a funcionária doméstica, encarregada de cuidar da casa, mas sem qualquer real autoridade ou respeito. A jovem amante, com apenas 15 anos, te observa com uma mistura de pena e medo. Ela vê em seu corpo marcado e espírito derrotado um vislumbre do seu próprio futuro. Você deseja avisá-la, ajudá-la, de algum modo romper esse ciclo, mas não tem poder para mudar nada. O sistema que te destruiu, por sua vez, destruirá ela e suas filhas. O casamento medieval não foi um erro ou um fracasso temporário da civilização. Foi uma consequência lógica de uma sociedade estruturada em torno do domínio masculino e da submissão feminina. A brutalidade não era acidental, mas essencial para manter um sistema que concentrou poder e recursos nas mãos dos homens, relegando as mulheres ao status de escravas reprodutivas. As bases econômicas do casamento medieval foram erguidas sobre a ideia de mulheres como propriedade. O sistema de dote, as normas de herança e a doutrina da couverture se uniram para manter as mulheres em uma posição de dependência econômica, resultando em uma falta de poder. Uma mulher que não conseguia viver sem a proteção de um homem era, na verdade, uma mulher sem voz diante da autoridade masculina. A justificativa religiosa para o casamento na Idade Média era igualmente sistemática, com a Igreja afirmando que as mulheres eram naturalmente inclinadas ao pecado e precisavam da supervisão de homens virtuosos. O casamento era visto como uma instituição sagrada, destinada a direcionar a sexualidade feminina para caminhos socialmente aceitos e garantir a prole legítima. O sofrimento das esposas não era considerado um problema a ser resolvido, mas um sacrifício necessário em prol da civilização cristã. A imposição social do casamento medieval era abrangente e implacável. Comunidades que toleravam esposas rebeldes ou maridos abusivos eram percebidas como ameaças à estabilidade social. Mulheres que desafiavam seus papéis eram severamente punidas de forma pública, como um aviso para as demais. Aqui, aquelas que conseguiam escapar de seus casamentos eram perseguidas, punidas e devolvidas a seus maridos como um exemplo a ser seguido. Você morre aos 38 anos, seu corpo finalmente cedendo aos estragos de anos de abuso, negligência e partos repetidos. A causa oficial da morte é febre, mas a verdadeira razão
é a lenta destruição causada por um sistema que via as mulheres como meros recursos descartáveis. Seu funeral tem poucos presentes. Seu marido demonstra um luto apropriado para a sociedade, mas sua verdadeira emoção é alívio. Ele já está em negociações com a família de uma menina de 14 anos que se tornará sua terceira esposa. E assim, o ciclo se repete, interminável e inevitável, com cada geração de mulheres sacrificadas para sustentar as estruturas de poder da sociedade medieval. Se houvesse uma lápide para você, teria apenas seu nome e as datas de nascimento e morte, sem qualquer menção a seus sonhos, temores, amor pelos filhos ou discretos atos de resistência. As mulheres medievais foram apagadas da história tanto quanto foram silenciadas em vida. Suas narrativas se perderam no silêncio imposto pela sociedade patriarcal. Os documentos que sobreviveram do casamento medieval, como contratos, testamentos e processos legais, falam sobre transferências de propriedade e direitos de herança, mas quase nada revelam sobre o custo humano dessas relações. Conhecemos os nomes dos homens que possuíam essas mulheres, os valores dos dotes e as datas dos casamentos, mas quase não sabemos nada sobre as próprias mulheres. Esse apagamento não foi acidental, mas intencional. A sociedade medieval estava estruturada com base na crença de que as experiências femininas não tinham valor, que seu sofrimento era natural e inevitável, e que suas histórias não mereciam registro. As poucas mulheres que conseguiram deixar registros escritos, geralmente freiras ou nobres com acesso raro à educação, o fizeram dentro das limitações de um sistema que punia a autoexpressão feminina. O impacto psicológico do casamento medieval se estendeu muito além das mulheres que o vivenciaram. A normalização da violência doméstica, a aceitação do casamento infantil e a redução das mulheres a meras funções reprodutivas moldaram a cultura medieval de maneiras que persistiram muito após a mudança das estruturas legais. As crianças que cresceram nesses lares aprenderam a encarar a violência como algo comum, as mulheres como naturalmente inferiores, e o poder como a única defesa contra o sofrimento. Os meninos passaram a esperar obediência total de suas futuras esposas, enquanto as meninas se acostumaram a aceitar apenas dor e submissão. O ciclo de trauma se perpetuava de geração em geração, tão metódico quanto a transmissão de bens. Muitas pessoas hoje se questionam como a sociedade medieval suportou tamanha injustiça, uma crueldade tão evidente em relação à metade da população. A verdade é que isso não era considerado injusto, mas sim uma ordem natural. O sofrimento feminino não era visto como um problema a ser resolvido, mas como uma realidade a ser aceita. As poucas vozes que se atreviam a contestar essa situação eram caladas, marginalizadas ou ignoradas. Os homens que dominavam o sistema colhiam enormes benefícios econômicos do casamento medieval. O trabalho não remunerado das mulheres, que incluía a gestão do lar, a produção têxtil, a preparação de alimentos e a criação de filhos, formava a base da economia da época. Os corpos femininos eram vistos como fábricas destinadas a gerar a próxima geração de trabalhadores e guerreiros. Seu sofrimento permanecia invisível e sem compensação. As leis que sustentavam o casamento medieval não eram primitivas, mas sim sistemas sofisticados de controle, operando exatamente como planejado. A complexidade das negociações de dote, das regras de herança e dos contratos matrimoniais revela uma sociedade que refletiu profundamente sobre como extrair o máximo valor das vidas das mulheres, minimizando sua capacidade de resistência ou fuga. A ideologia religiosa que justificava o casamento na Idade Média também era complexa. A Igreja elaborou argumentos teológicos para explicar por que o sofrimento das mulheres era necessário, por que sua submissão
era considerada virtuosa e por que sua dor era redentora. Não se tratavam de preconceitos superficiais, mas de crenças meticulosamente construídas que transformavam a crueldade em bondade e a opressão em proteção. Os mecanismos sociais que sustentavam o casamento medieval eram abrangentes e eficazes. A vigilância da comunidade, a dependência econômica, a impotência legal e a violência física trabalhavam em conjunto para manter as mulheres presas em relacionamentos que gradualmente as destruíam. As poucas mulheres que conseguiram escapar não eram perseguidas apenas por maridos individuais, mas por comunidades inteiras que viam a independência feminina como uma ameaça à ordem social. Suas histórias, assim como as de milhões de outras mulheres da época, não terminavam em redenção ou resgate, mas em uma morte silenciosa em um mundo que nunca reconheceu sua humanidade. Elas viveram e morreram como propriedade, seu valor medido unicamente pela capacidade de gerar herdeiros e administrar lares. Sua dor ficou invisível, seus sonhos irrelevantes e suas mortes mal notadas. Contudo, nessa invisibilidade reside uma verdade impressionante sobre a resiliência humana. Apesar de todos os esforços do mundo medieval para quebrar o espírito feminino, algo essencial sobreviveu. Nos momentos silenciosos entre as surras, no toque suave de uma mão em uma testa quente, nas canções de ninar sussurradas para crianças doentes, as mulheres encontraram formas de preservar sua humanidade em um sistema que se esforçava para apagá-la. O casamento medieval não foi um desvio infeliz da história, mas uma construção intencional, uma máquina projetada para transformar seres humanos em propriedade. Teve êxito porque contou com o respaldo de todas as instituições da sociedade medieval: a igreja, a lei, a economia, a família e a comunidade. Sua queda se deu, no entanto, porque as mulheres que sustentaram essa estrutura conseguiram transmitir, de geração em geração, a lembrança do que perderam e a esperança de que suas filhas pudessem um dia recuperar. A verdadeira questão que nos persegue ao longo dos séculos não é como o casamento medieval se tornou tão cruel, mas sim quantas de suas características fundamentais ainda persistem de maneiras que já não reconhecemos. A opressão legal pode ter se dissipado, mas a dependência financeira permanece firme. As cerimônias de casamento público podem ter desaparecido, mas as transgressões privadas continuam. O sistema de dote se foi, mas as mulheres ainda arcam com o peso da reprodução e da criação dos filhos. Ao fechar os olhos pela última vez naquela câmara de pedra fria, enquanto sua respiração se torna leve à luz da vela tremulante, você carrega consigo o fardo de todas as palavras não ditas, todas as escolhas não feitas, todos os sonhos nunca ousados. Você volta a ter 12 anos, em pé no salão de seu pai, ouvindo o som do metal contra a pedra, observando os dedos de sua mãe movendo-se rapidamente em suas contas de rosário. O ciclo se fecha como começou, com o tilintar do aço sendo afiado e as preces sussurradas de mulheres impotentes. Mas em algum lugar na escuridão, quase inaudível acima do vento, ressoa o eco de uma oração diferente. A esperança de que um dia, de alguma forma, as filhas das filhas ainda não nascidas despertarão para um mundo onde o metal arranha a pedra, não para selar seus destinos, mas para gravar seus nomes na história como algo além de propriedade, mais do que recipientes, mais do que as vítimas silenciosas de um sistema que confundiu a crueldade com a ordem e a chamou de amor.